Capítulo 14. Descansando na consciência. 21 de abril de 1963. Eu acho que vou fazer uma sugestão. Relaxe mentalmente e tome a atitude de que você não vai tentar entender o que eu vou dizer. Em vez disso, deixe minhas palavras serem como sementes que caem na sua consciência. E então, deixe-as amadurecer. Afaste-se de qualquer esforço mental para entender, porque vou tentar dizer algo que não se presta a ser compreendido. Uma vez que esta é apenas mais uma das longas séries que tivemos, cada uma dessas palestras de domingo tem conduzido a isso, de modo que será um feito cumulativo. Não é como se cada uma dessas conversas de domingo fosse separada e por si mesma, mas elas formam uma continuidade, e isso produz um efeito cumulativo. Hoje deve ser um acompanhamento lógico, e uma vez que o que aconteceu antes formou a consciência com a qual você hoje ouve, será melhor se você relaxar. Deixar minhas palavras chegarem em seus ouvidos e deixar acontecer o que quer que seja. Você não perderá nada, mesmo que não se lembre, porque quando as sementes se abrem e criam raízes, a mensagem se revela a você como se nunca a tivesse ouvido antes. É como um estudante que acabou de me escrever que, depois de estudar por 10 anos, ele teve a mais maravilhosa revelação de que não há poder vigente. Para ele, era como se fosse uma revelação original. E isso é bom, porque veio de dentro e se estabeleceu. Durante todas essas semanas, a natureza da mensagem tem sido revelar Deus como sua consciência individual. Conseguir perceber isso permite que você sente-se confortavelmente com alegria e confiança, como um bebê sentado no colo da mãe. Você sabe que o bebê está no céu, porque tem seu único Deus ali mesmo. Sua mãe é isso. A mãe é proteção, comida, roupas, moradia, e ela é amor em todas as formas. E assim é vislumbrar a Deus, como a sua consciência. Ele permite que você relaxe e descanse, e viva, se mova e tenha o seu ser nele. Toda a responsabilidade está sobre ele, e sua única função é descansar, relaxar, se alegrar e ser. Guarde a imagem dessa criança em seu pensamento, e perceba que ela não precisa pedir nada à mãe, nem precisa dizer à mãe sobre suas necessidades. Apenas relaxa, descansa e aceita. Quando você está descansando em sua consciência, é essa mesma atitude e é essa mesma altitude. É uma atitude e é uma altitude de consciência que permite que você relaxe em sua própria consciência, sabendo que Deus é essa consciência e não há outra. Nessa atitude e altitude, você acaba ouvindo sua própria consciência dizendo a você: eu sou o seu pão, eu sou a sua carne, eu sou o seu vinho e sua água. Não temas, eu estou contigo. Não tenhas medo, sou eu. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. E você realmente tem a consciência que, assim como eu estava com Moisés, saindo do Egito e atravessando 40 anos de deserto, também eu estou convosco. Porque temos tanta ajuda temporária de nossos praticantes e professores, somos bastante impacientes e sentimos isso, porque, através de sua consciência, podemos receber ajuda imediata em muitas direções e devemos também ser levados para o céu, de preferência anteontem. Por favor, lembre-se daqueles 40 anos de Moisés, do longo do período do deserto de Elias e do ministério de 3 anos do Mestre. Lembre-se disso.
porque a ajuda temporária que você recebe pode torná-lo mais confortável, pode até ajudar a mantê-lo no caminho, mas é a mudança de sua própria consciência que o leva inevitavelmente a morar no seio do Pai. O sentido material em que você nasceu e no qual viveu por muitos e muitos anos não se renderá nem se entregará ou morrerá rapidamente. Talvez o maior diabo que você encontra em toda a sua jornada espiritual seja o ensinamento religioso que você teve toda a sua vida, que fez você acreditar que havia um Deus em algum lugar esperando para fazer algo por você. Se ao menos você pudesse conhecer os seus termos. Sim, os ensinamentos religiosos são seus maiores inconvenientes e sua maior tentação, porque eles ancoram sua fé em um Deus inexistente, e é difícil abalá-la. Não só é novo ler em nossa literatura que Deus não é encontrado em templos sagrados ou em montanhas sagradas, nem mesmo em Jerusalém, mas você está começando a ouvir agora de muitas igrejas que o verdadeiro Deus deve ser compreendido. Você não entenderá o verdadeiro Deus até um dia em que, sem palavras e sem pensamento, você possa repousar como numa nuvem, descansar em sua própria consciência, sabendo que é por isso que Deus está mais perto do que sua respiração. Essa conquista torna possível deixar de buscar o homem cuja respiração está em suas narinas, para qualquer coisa. Torna possível deixar de buscar os príncipes ou os poderes, até mesmo os deuses. Descanse em sua própria consciência e não tome qualquer consideração pelo que comereis, ou com o que haveis de beber, ou com o que haveis de vestir. Não pense no dia seguinte. Esqueça o passado e viva no prazer deste agora. Você não pode analisar o que é a consciência. Então não adianta deixar seu pensamento ir para o que é consciência. Não, porque a única vez que você a tem é quando você não está pensando nela. Não só a consciência não pode ser vista, ouvida, provada, tocada ou cheirada, mas não pode ser entendida através do pensamento e da mente racional. Este foi o significado original da palavra fé, mas a palavra fé tornou-se pervertida quando se tornou fé em algo ou em alguém, até mesmo em Deus. Isso colocaria nossa fé em algo externo, uma pessoa ou uma coisa, ou em uma ideia ou um conceito. E esse tipo de fé é apenas o extremo oposto do medo de bombas, germes ou clima. Não deve haver fé em nada e nem em ninguém, assim como não deve haver medo de nada e nem de ninguém. Então você pode descansar com a garantia do é. No momento em que temos fé em uma coisa ou em um pensamento, em uma ideia ou em um conceito, construímos uma imagem esculpida, e então devemos nos curvar e adorá-la, ao passo que precisamos realmente ter o grande nada. Quando dizemos fé, lembre-se de que não deve ser fé em. Quando nós, no caminho infinito, falamos de liberdade, não queremos realmente dizer liberdade de nada, pois isto é o oposto de ter fé em algo ou medo de alguma coisa. Portanto, quando falamos de liberdade, queremos dizer liberdade em espírito, liberdade em ser. Quando você diz eu sou, você não precisa de nenhuma fé, porque o eu sou se mantém. No minuto em que você precisar de uma fé, você desejará uma fé para manter o eu sou. E o eu não precisa de ajuda. Então você deve entender a palavra fé. E você entenderá isso se você retirar a palavra em. Não pode haver fé em alguém ou em qualquer coisa, nenhum conceito ou ideia. Esta é a única fé que realmente existe. A fé que confia em Deus para executar seu universo, sem a ajuda do homem. A princípio,
Esse tipo de fé requer um grau de coragem, porque significa que, enquanto houver qualquer aparência negativa ou má, você deve aprender a não temê-la e não querer ajudar para isso. Sim, mesmo quando você pede ajuda, a ajuda que você está pedindo deve ser a ajuda para alcançar a fé e a ajuda para ter a coragem de ignorar as aparências. Se você acha que está pedindo ajuda para se livrar da aparência, está no sonho humano. Não temerei o que os homens mortais farão comigo. Indica que há aparências ou homens mortais, mas que não os tememos. Essa capacidade de retirar o medo é diretamente proporcional à nossa fé. Fé sem palavra em. Você percebeu o que eu quis dizer quando disse que esta é uma mensagem difícil de ser dada ou recebida? E que você não pode recebê-la enquanto tentar entender isso? A mente não consegue captar o intangível. Havia um místico que escreveu um artigo em algum tempo do século XIV, que era conhecido como A Nuvem do Não Saber. Uma edição muito boa é publicada pela Julia Press. Neste, o místico se refere àquele estado de consciência em que você não sabe nada. Sua mente não é ignorante, mas está em repouso. É apenas um desconhecimento, e não repousa em palavras ou pensamento. Isso é o que chamamos de nossa alta oração do caminho infinito. Quando você descansa em uma comunhão interior, sem palavras e sem pensamentos, você alcançou a nuvem do não saber. Você está agora permanecendo em Deus. Você está comungando com o Espírito dentro de você. Você é um com os santos e sábios de todos os tempos. O Mestre certamente quis dizer isso quando disse: permanece em mim, não eu, como pessoa, mas eu como consciência de Cristo. A única maneira pela qual você pode permanecer na consciência de Cristo é permanecer sem palavras ou pensamentos, ou fé em qualquer coisa ou medo de qualquer coisa. Sendo, apenas sendo. Deus está sendo o meu ser, mas no minuto em que tenho palavras e pensamentos, tenho um Deus e a mim. A menos que as palavras estejam sendo derramadas em mim, em vez de serem pensadas por mim, os pensamentos de Deus não são meus pensamentos. Portanto, você deve parar de pensar para receber os pensamentos de Deus. Meus caminhos não são os seus caminhos. Você nunca conhecerá os meus caminhos enquanto estiver tentando conhecer os seus caminhos. Permaneça em mim, descanse em receptividade. O mundo foi enganado. Ele realmente foi destruído pela crença de que existe um Deus em algum lugar para o qual se pode orar, fazer algo por você ou para você. Um Deus que você pode pedir ou um Deus que irá recompensá-lo. Tudo isso foi uma decepção pela qual todos nós estamos sofrendo. Você verá quão difícil é a mudança, quando você se senta por um momento de paz e percebe: eu tenho fé. Então você tem que se curar bem ali. Em que? Em que? Por que razão? Você tem que se recusar a responder. Lembre-se, não pode haver fé em alguém ou em nada. Apenas fé que o ser está sendo. Nada pode ser acrescentado a mim, porque eu e o Pai já somos um, e tudo o que o Pai tem é meu. A terra é do Senhor e sua plenitude. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. E o que mais pode haver, senão este divino, é. Quando a tentação vem de dois poderes, você tem que negar o mal e o bem, para permanecer na fé. Não existe nem mal e nem bem. Há apenas o eu que eu sou, sem qualidades. E a única quantidade é o infinito. As aparências são errôneas, sejam elas boas aparências ou más aparências, porque a única realidade é o eu que eu sou. Isso elimina o futuro.
E quando você não está vivendo nem no passado e nem no futuro, você está vivendo no eu e como o eu que eu sou. Esperança, expectativa e o que o mundo chama de fé, tudo isso tem a ver com o tempo futuro. Deus não tem como operar a não ser agora, um contínuo agora. Agora, esta é a hora. Coríntios 6, versículo 2. E isso nos tira da falsa sensação de fé em que Deus atenderá por nosso aluguel no primeiro dia do mês. Ajuda-nos a perceber que Deus não opera no futuro, porque isso tira de nós a falsa sensação de expectativa e a falsa sensação de fé que ela nos dá. Nunca te deixarei e nem te desampararei. Assim, o onipresente eu é uma expectativa contínua e não aquela que começa amanhã. Se a fé tem algo a ver com qualquer coisa além deste momento, não é fé de forma alguma. Você pode dizer que não terá frutas em suas árvores frutíferas até o próximo mês, mas eu digo a você, se a lei não estiver operando em suas árvores agora, nunca haverá frutos. É apenas a operação do agora que traz frutos em sua estação. É o que está acontecendo na árvore agora que determina que a fruta esteja na árvore. Assim, o que está acontecendo em nossa consciência agora determina os frutos em nossos corpos, em nosso bolso, em nossa família, em nossa vida, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Enquanto eu levanto o eu em mim e permaneço no eu em mim, descanso e relaxo nele. Eu estou permanecendo em minha consciência. A natureza do eu é a consciência, e essa consciência é a substância de todas as atividades da minha vida diária. É a substância e a atividade da minha saúde, suprimento, lar. Descansando em sua consciência sem palavras ou pensamentos, esta é a obtenção da fé. Fé é a capacidade de repousar em sua própria consciência, sem palavras ou pensamentos, sem medos ou esperanças, apenas sendo, serenamente sendo. Você pode positivamente saber quanto não está orando. Quando você tem algum pensamento deste mundo em sua mente, então você não está em oração. Quando você pode abandonar toda a preocupação por este mundo e permanecer sem palavras ou pensamentos, em sua própria consciência interior, você está em oração e está em comunhão com a fonte do ser. Isso tira Deus da sua mente e obriga a abandonar os ídolos que os homens formaram para si e chamaram de Deus. Em Isaías, há passagens que adverte as pessoas sobre ter fé em carros, cavalos e soldados. 25 séculos depois, não temos mais fé neles, mas em aviões e bombas. Em outras palavras, acabamos de transferir a fé de uma coisa para outra, em vez de apenas ter fé. Não fé em, não medo de, e não liberdade de. Isso é dizê-lo breve e docemente.